Olá, a paz de Cristo Jesus. Se você ama a palavra de Deus, está no lugar certo. Eu sou o pastor Ednei Farnella e te dou as boas-vindas a este canal, que também pode ser seu. Vamos continuar a estudar a revista da CPAD, Lições Bíblicas de Jovens, Ensina-nos a Orar. E hoje chegamos a uma lição especial, lição de número 10. Vamos falar a respeito do nosso Mestre Jesus. Lição de número 10, Jesus e a oração do Pai Nosso. Jesus ensina a respeito da oração, os principais ensinos da oração do Pai Nosso, e a glória e o poder pertencem a Deus. Não sai daí, porque hoje vamos aprender com o nosso Jesus a respeito de oração. E eu mais uma vez quero fazer aquele pedido todo especial. Ainda mais da metade das pessoas que assistem aos nossos vídeos aqui ainda não são inscritos em nosso canal. E faz um favor, nos ajuda a espalhar a palavra de Deus, se inscreve no canal, conhece alguém que pode ser abençoado também pelos nossos vídeos, manda esse link e já diz assim: se inscreve lá no canal do Pastor Ednei e nos ajuda a espalhar a palavra de Deus. Não se esqueça também que nós disponibilizamos gratuitamente para você os slides em PDF e em PowerPoint da lição da semana, com o objetivo de ser bênção em sua vida. Mas não esqueça, bênção que é bênção, só é bênção quando abençoa um outro alguém. Então eu estou abençoando você, mas você tem a obrigação de abençoar outra pessoa também. Aprenda da palavra de Deus, ensine para alguém. Vamos fazer a diferença aqui nessa terra. O nosso objetivo é aumentar essa comunidade de amantes pela palavra de Deus. Vamos estudar? Nosso texto do dia está em Mateus capítulo 6, versículo de número 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. A síntese da lição de hoje é: a oração do Pai Nosso foi deixada por Jesus para nos ensinar acerca da importância da oração em oculto, da primazia de Deus no direcionamento de nossas vidas e do valor do altruísmo em nossa trajetória cristã. O texto bíblico da lição de número 10 é Mateus capítulo 6, versículos do 5 até o 13. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Versículo de número 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Essa talvez seja a oração mais famosa da Bíblia, a oração do Pai Nosso, a oração dominical. Aquela oração que serviu de modelo para nós. Jesus nos ensina a orar orando. Jesus nos ensina a orar por meio da oração. Então vamos praticar a oração? Fecha os olhos, curva a tua cabeça. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais um dia, obrigado pela vida. Nós glorificamos o teu nome. Te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos pela internet para aprender um pouco mais da tua palavra. Nos ajuda, Senhor, ilumina nossa mente, abre nosso entendimento para que possamos ser edificados pela tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, neste trimestre nós estamos falando sobre oração.
E quanta lição boa já passou por aqui. Se você ainda não viu as nossas lições anteriores, nós temos uma lista aqui à tua disposição sobre a questão da oração. Também temos uma outra playlist muito importante que é de disciplinas espirituais. Vou deixar aqui em cima para você acompanhar conosco, você ter acesso. Temos as disciplinas espirituais que ficou muito boa essa playlist, tá bom? Vai ser uma bênção compartilhar isso com você. Querido, eu quero começar essa aula fazendo uma pergunta para você. Depois de tantas lições que nós falamos sobre oração, você já está colocando em prática os aprendizados sobre oração? De tudo que conversamos aqui, você já está aplicando na tua vida? Porque, querido, não adianta nada nós aprendermos, nós ensinarmos oração, falando de oração, e não praticarmos oração. A oração precisa ser praticada, querido. E nesta lição vamos aprender com a oração ensinada por Jesus Cristo. A oração do Pai Nosso nos mostra o valor do altruísmo e a relevância do princípio da reciprocidade, bem como a necessidade magna de glorificarmos a Deus com toda a nossa vida. Essa oração é um convite a vivermos com intensidade o verdadeiro cristianismo, seguindo a Jesus de forma integral e convicta. Tópico de número 1, Jesus ensina a respeito de oração. Subtópico de número 1, Jesus, o nosso referencial em tudo. Querido, isso é importante. Nós, em tudo, devemos seguir o exemplo de Jesus. Ele é o nosso exemplo maior. Algum tempo atrás eu ouvi algo que me incomodou muito. Um desses popstars aí da internet que falam tanta bobagem e que mesmo assim são seguidos por tanta gente, falou a seguinte besteira. Falou que não era possível ver Jesus no Antigo Testamento, que Jesus só era apresentado à humanidade a partir do Novo Testamento. Querido, eu quero te dizer uma coisa e que fique bem claro. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala a respeito de Jesus. De Gênesis a Malaquias, nós temos a esperança messiânica. E de Mateus a Apocalipse, nós temos a revelação messiânica. Então, querido, tudo que a Bíblia fala aponta para Jesus. Quantas vezes em nossos púlpitos, em nossas pregações, nós esquecemos desse detalhe. Sempre nós precisamos aprender e apontar para Jesus, o seu reino, a sua obra, tudo que ele conquistou aqui na terra por meio do seu sacrifício, porque o evangelho é para ser pregado em todo o mundo. Um exemplo muito claro é quando nós fazemos uma pregação, por exemplo, nos livros históricos. Vamos lá em Samuel, quando nós falamos, por exemplo, a respeito de Davi. Extraímos estudos e mensagens dizendo assim, 5 coisas que aprendemos com Davi, coisas que aprendemos com o guerreiro Davi. E então mencionamos, Davi era corajoso, Davi era temente, Davi não fugia das batalhas, Davi enfrentava os seus gigantes e Davi não se conformava. Tiramos 5 belos exemplos de Davi. Só que nós esquecemos que Davi também era pecador. Davi adulterou com Batseba e mandou matar Urias. Então Davi não é o exemplo para mim e para você perfeito. Então toda vez, e aí falo muito para os pregadores, para os professores, vou falar a respeito de um personagem, nós precisamos deixar claro o seguinte, nessas coisas nós aprendemos com esse personagem. Por exemplo, Davi, como eu falei aqui, mas precisamos saber que Davi também pecou, que um outro personagem também errou. O único exemplo perfeito que devemos seguir em tudo é Jesus Cristo. E ele veio a essa terra com esse propósito. Quando Jesus chega aqui como um homem, ele era 100% homem e 100% Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele foi o nosso exemplo, ele é o nosso exemplo e sempre será o nosso exemplo. E também foi exemplo no que concerne a oração. Ele tinha uma vida de oração. Ora, você para e pensa, mas Jesus não era Deus? Sim, Jesus era Deus. E por que ele precisava se comunicar com Deus Pai em oração? Primeiro, porque ele estava nos dando exemplo. Porque em seu ministério terreno,
Ele estava buscando a comunhão com Deus. Então são dois motivos. Ele orava para nos dar exemplo de que se ele, Deus, orava, buscava relacionamento, nós também devemos fazer. E a segunda coisa é que esse contato, esse relacionamento, essa busca de intimidade com o Pai cada vez maior deve também ser uma busca nossa. Então, se Jesus orou, que dirá nós? Nós precisamos orar. Oração é uma questão de sobrevivência. E aqui eu quero te dar, inclusive, uma dica de um livro abençoado. É um clássico. É um clássico da literatura cristã. Se você não leu ainda, vou te apresentar. Em Seus Passos, o que faria Jesus? De Charles Sheldon. Um livro abençoado que você pode usar para abençoar alguém. Você está discipulando alguém? Então, um livro muito bom que fala a respeito disso. E em tudo que formos fazer, nós precisamos fazer a pergunta: como Jesus agiria se estivesse em meu lugar? E tire da sua cabeça aquela imagem do Jesus paz e amor, que não brigava nem exortava ninguém, tá bom? Porque quando era necessário falar, quando era necessário advertir, quando era necessário admoestar, Jesus fazia. Mas quando era necessário dar uma palavra de conforto, oferecer a mão, orar por um relacionamento e buscar o milagre, ele também fazia. Então tá aí a dica do pastor Ednei para a tua vida. Em Seus Passos, o que faria Jesus? Uma boa dica para uma leitura abençoada. Os evangelhos são repletos de histórias vividas pelo Mestre que nos dão parâmetros exatos acerca de seus procedimentos, de suas orientações e como ele agia em cada momento de sua trajetória. Uma boa história é aquela que aconteceu quando Jesus morreu. E então alguns dos discípulos estavam a caminho de Emaús. Jesus então se coloca neste caminho. A palavra fala que os discípulos não o reconheceram. Ele contou tudo a respeito de si mesmo, aquilo que a Bíblia hebraica, aquilo que os profetas traziam de revelação a respeito do Messias. Os discípulos não reconheceram Jesus, mas quando chega na intimidade, quando Jesus parte o pão e dá graças pelo pão, eles reconheceram Jesus. Jesus era reconhecido na intimidade, no partir do pão e na maneira como orava ao Senhor. Lucas capítulo 24, versículos 30 e 31. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e lhe deu. Abriam-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Ou seja, Jesus, naquele momento que foi reconhecido, ele deixou a presença dos discípulos que estavam no caminho de Emaús. Eles então voltaram correndo para contar aos outros discípulos desse encontro. Jesus foi reconhecido pela sua oração. Era alguém de uma oração diferenciada, alguém que tinha intimidade, que tinha prática no exercício da disciplina espiritual da oração. Subtópico de número 2, uma oração que nos ensina a viver. A oração do Pai Nosso, ela é didática, querido. Nunca esqueça disso. A oração dominical, a oração do Pai Nosso. E quero também esclarecer algo aqui, tá? Muita gente no meio evangélico não gosta de fazer a oração do Pai Nosso, porque, pastor, eu estou rezando, eu estou repetindo apenas uma reza. Querido, pare com isso. É Bíblia. Isso é uma coisa que eu aprendi e que é muito importante, que você deve praticar também, para eu praticar cada vez mais oração. Muitas vezes nós não conseguimos logo de início, porque não temos palavras, nós não sabemos o que falar direito. E eu sempre dou a seguinte dica: quer melhorar na sua vida de oração? Comece a orar a Bíblia. Isso mesmo, pega a oração do Pai Nosso, faz a oração do Pai Nosso, repete, não tem problema nenhum, você está se dedicando. Pega um salmo, começa a ler o salmo, começa a orar o salmo, e daqui a pouco você está com as suas próprias palavras orando ao Senhor. Na verdade, o problema com o que nós chamamos de reza é que são meras palavras repetidas ao vento, não vem do coração. Isso Jesus nos exorta. Não devemos usar de vãs repetições, mas enquanto nós estamos aqui tentando orar, tentando aprender a orar, nada melhor do que orar a própria Bíblia. E a oração do Pai Nosso é uma oração que nos ensina muito sobre essa disciplina espiritual. Perceba que ela traz 6 petições de Jesus.
As 3 primeiras são referentes e com foco totalmente em Deus, ou seja, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Toda a nossa oração deve começar com os olhos em Deus e não com os olhos em mim e na minha necessidade. Em seguida, Jesus passa para o foco no homem, para a necessidade humana. Ele fala: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas e pede também que nos livre do mal. Os 3 primeiros pedidos são relacionados a Deus e os 3 últimos pedidos são relacionados à pessoa, à individualidade. O que isso nos ensina? Que nós devemos priorizar o reino de Deus. Será que você ora: ó Deus, nós queremos te agradecer por esse dia, e que neste dia o teu evangelho seja pregado como nunca foi pregado. Que neste dia a nossa igreja possa ser usada para a expansão do teu reino. Senhor, que almas se convertam. Será que nós fazemos isso? É muito difícil, é muito raro. Querido, eu como pastor, confesso a você que hoje, ao estudar essa lição, ao preparar para ministrar essa aula, pensei comigo mesmo: quantas vezes eu deixo de orar para a expansão do reino, para que o nome do Senhor seja conhecido em todas as nações, para que o nome do Senhor seja glorificado em todo o mundo. Nós apenas nos apresentamos diante de Deus com alguém que quer pedir alguma coisa. Em alguns momentos até agradecemos, mas isso ainda é raro. Muitas vezes, na maioria das vezes, nós nos apresentamos para pedir. Em Mateus capítulo 6, a partir do verso 5, Jesus começa a dar algumas orientações. A primeira orientação é para não nos prendermos à questão da aparência. A segunda observação que Jesus faz, ele diz: não useis de vãs repetições. Jesus então está falando que oração é aquela que vem do meu coração, com sinceridade, com honestidade diante de Deus, reconhecendo que Ele é o Senhor da nossa história. É na oração que o homem, por iniciativa própria, abre o seu coração e se expõe completamente ao olhar divino, que se inclina e ouve. Subtópico número 3, a oração secreta. Não se trata de uma oração feita às escondidas, para que seu conteúdo não seja ouvido por ninguém, nem invalide os seus efeitos. Na verdade, Jesus está falando desse valor da oração em secreto. É aquela oração individual, aquela oração que eu faço sem querer mostrar para ninguém. Eu faço na minha individualidade, na minha intimidade. Ali eu abro o coração para Deus. Eu tenho toda a liberdade para falar dos meus pecados, para abrir o meu coração e dizer ao Senhor aquilo que está angustiando a minha vida. Querido, só quem vive uma vida de oração sabe que muitas vezes nós sequer temos palavras, nós choramos diante do Senhor, e o Senhor é aquele que nos ampara, que em meio à nossa oração do secreto, Ele realmente faz de nós pessoas abençoadas, consoladas e revestidas. Queridos, eu já passei algumas situações muito difíceis em minha vida, e no pior momento da minha vida, eu orava no meu quarto. Eu ajoelhava no chão, abria a Bíblia, colocava o meu rosto na Bíblia e dizia assim: Senhor, eu acredito em cada palavra que tem aqui. Eu acredito em cada vírgula, cada promessa. Deus, me ajuda. E chorava, irmãos. Só eu e Deus sabíamos dos sofrimentos. Até hoje no ministério, quantas vezes fico frustrado, quantas vezes fico decepcionado e vou falar com Deus. É ali que eu preciso abrir meu coração. O Senhor é aquele que conhece, querido. Pratique a oração secreta, oração individual, oração em que você está ali abrindo o seu coração ao Senhor, sem vergonha, sem querer mostrar nada para ninguém, apenas buscando um relacionamento com o Senhor. Jesus era alguém que se dedicava muito em oração. Seu ministério, ele fazia isso e fazia questão de praticar, se retirar para ter o seu momento de oração em secreta. Jesus orou no monte durante a tarde, orou em lugares desertos e orou também no jardim. Então nós precisamos entender que se Jesus, que era o mestre dos mestres, o Senhor Deus, encarnado aqui na terra, se retirava para o seu momento de oração em secreta, nós também devemos fazer. Pastor, mas a oração em público então é errada? Não, querido. Ao contrário, ela é fundamental. Quando nós estamos em comunidade,
quando nós estamos no nosso grupo pequeno, na nossa célula, na nossa comunidade da igreja local, nós estamos ali juntos, orando ao Senhor, clamando, buscando, adorando, é bom demais, é gostoso demais. Mas muitas vezes nós não temos a liberdade de fazer o que fazemos na oração particular, na oração individual. E também você não pode viver apenas na oração em comunidade. Você tem que ter uma vida de oração em particular. Pastor, mas eu tenho que ter um momento separado, um lugar separado, querido. Não precisa de uma posição específica, de um momento específico, de um horário específico. O importante é que você pratique a oração. Comece com pequenos momentos, vai aumentando. E outra coisa, quero chamar a tua atenção, hein? Em nenhum lugar da Bíblia está escrito que a oração da madrugada ela é mais potente que a oração do dia. Isso é errado, nós já falamos aqui no canal. Isso é uma interpretação errada, fora de contexto, daquilo que está escrito na palavra de Deus a respeito da sabedoria. A sabedoria que fala aqueles que me buscam cedo. E aí tem tradução que fala de madrugada, estes me acharão. Afinal, querido, Deus não pode ser limitado. Deus pode ser achado de dia, de noite, de madrugada. Ore, no momento que você for orar, você vai achar ao Senhor, porque Ele é atemporal, Ele é o absurdo, Ele está em todos os lugares. Querido, ame esse Deus, se relacione com Ele e você vai ver como a tua vida vai mudar. Tópico de número 2, os principais ensinos da oração do Pai Nosso. Subtópico 1, uma oração altruísta. Essa palavra, além de ser pouco conhecida, é pouco praticada. Mas ela tem uma relação muito forte com características, adjetivos essenciais para cristãos que querem ter um relacionamento com Deus e um caráter bíblico, um caráter aprovado. Ela possui relação com bondade, abnegação, beneficência, desapego, desprendimento, caridade, desinteresse, entrega, generosidade e humanitarismo. Querido, na oração do Pai Nosso, uma coisa fica muito clara. Jesus não utiliza o pronome e nem conjuga os verbos na primeira pessoa do singular, no eu. O eu quero, abençoa a minha vida, o meu pão. Na verdade, Jesus utiliza o nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Perceba que Jesus está sempre usando no plural, sempre é nós. Sabe que isso ensina? Que nós precisamos praticar oração coletiva, oração que não pense apenas nas minhas necessidades, mas na necessidade da comunidade. Orar pela minha igreja, orar pelos meus irmãos, pelos meus vizinhos, pela minha família, pelas pessoas que nos cercam, pelas autoridades. Eu preciso olhar menos para o meu próprio umbigo e começar a olhar a necessidade das pessoas que me cercam. Igreja é isso, igreja é corpo. Ninguém é igreja sozinho, querido. Nós somos membros da igreja. Agora eu e você somos igreja. Nunca esqueça isso. Nós precisamos andar em comunidade. Por exemplo, desde o ano passado, nós lançamos um desafio em nossa igreja de lermos a Bíblia juntos. Por que isso? Primeiro, para praticar a leitura da palavra de Deus. E por que nós fazemos questão de que as pessoas venham e façam juntos? Para que haja um senso de comunidade. Para a gente saber, nós estamos lendo a Bíblia. Quando alguém atrasa, nós vamos lá. Irmão, vamos lá, não fica para trás. O que está faltando? Está precisando de alguma coisa? Não relaxa. Vamos lá, crente tem que ler Bíblia. Por que isso, irmão? Lemos juntos no mesmo plano de leitura. Lemos juntos a Bíblia porque nós precisamos aprender a andar como comunidade, como igreja. Ninguém é crente sozinho. Jesus nos ensina isso. Jesus amava, Jesus se doava por outras pessoas. Jesus servia as outras pessoas. Por exemplo, ele cuidava de pessoas que não tinham oportunidade na sociedade.
Ele curou a mulher do fluxo de sangue, Marcos 5:24. Ele curou o homem no tanque de Betesda, aquele paralítico que já estava ali há 38 anos, querido, João capítulo 5, versículo 1. E também curou o cego Bartimeu, entre outros casos, em que as pessoas não olhavam para o próximo, mas Jesus olhava a necessidade daqueles que o cercavam e nos ensina por meio da oração do Pai Nosso, que Deus é o nosso Pai e que nós devemos orar pelo nosso irmão. Então, querido, quando terminar essa aula aqui, já quero te pedir uma gentileza, ora por mim, eu vou orar por você também e vamos juntos, irmão, praticar aquilo que Jesus nos ensinou. Sobre o tópico de número 2, princípio da reciprocidade. Aqui é importante e aqui nos deixa preocupados. Por quê? Jesus fala o seguinte: perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Jesus, que oração, hein? Será que eu posso orar assim, Pai? Perdoa as minhas ofensas, perdoa os meus pecados aí, porque eu também perdoo todo mundo que me ofende. Eu perdoo todo mundo que me trai, eu perdoo todo mundo que me apunhala pelas costas. Como é difícil, hein? Mas ele está nos ensinando que assim como nós queremos perdão, nós também devemos perdoar. Isso é a lei da reciprocidade. Isso é muito claro quando Jesus conta, por exemplo, aquela parábola do servo que foi perdoado de uma dívida impagável. Ele se humilha diante do seu Senhor, dizendo: Senhor, eu não tenho como pagar, perdoa a minha dívida. Então alguém deve para ele uma dívida menor. O Senhor perdoa a dívida impagável dele, mas ele é incapaz de perdoar uma dívida menor de quem o devia. O que acontece? Quando o Senhor, que perdoa uma dívida impagável, sabe o que aconteceu, aquele homem sofre as consequências do seu pecado. Então nós precisamos entender que essa oração é um alerta para que possamos praticar aquilo que nós oramos. Precisamos colocar em prática esse ensinamento todos os dias das nossas vidas. O perdão é uma importante chave para que o Pai Celeste nos abençoe com a sua ação curadora e nos perdoe pelas faltas. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém, olha só, hein? Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as ofensas. Já parou para pensar nisso? Já parou para refletir a respeito disso? Mateus 7,12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Querido, quer honra? Honre. Quer honestidade? Seja honesto. Quer apoio? Apoie. Quer uma mão estendida? Comece a estender a mão. A palavra nos ensina que devemos seguir a lei da reciprocidade. O nosso Jesus deixa claro na oração do Pai Nosso para nós. Subtópico número 3 é Deus que nos livra do mal. Deus permite que passemos pelas provas e adversidades, porém não nos tenta, pelo contrário, fortalece-nos a fim de vencermos as tentações. Querido, tenha certeza absoluta de uma coisa. Pode estar difícil, pode estar demorando, pode estar doendo, mas Deus nunca te abandonou. Ele está com você, Ele está comigo, Ele está conosco, o nosso Deus está sempre conosco. Não podemos esmorecer. O nosso Jesus nos ensina isso, que Deus é aquele que nos livra do mal. Então, querido, comece o seu dia assim: Senhor, livra do mal. Livra do mal minha casa, livra do mal minha igreja, livra a minha vida, Senhor. Livra dos assaltantes, livra dos acidentes, livra da bala perdida, livra de tudo. Livra-me de não pecar contra ti. Nós precisamos pedir isso, praticar isso. E Deus é aquele que jamais nos decepciona, que não nos abandona, porque a promessa Ele fez para nós: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Deus está com você, querido. Tópico de número 3, a glória e o poder pertencem a Deus. Subtópico de número 1, em primeiro lugar. A oração do Pai Nosso nos mostra que Deus deve estar em primeiro lugar sempre. Como nós falamos, os 3 primeiros pedidos tinham foco em Deus.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então nós percebemos que Jesus nos ensina que a ênfase, em primeiro lugar, deve estar no reino, deve estar em Deus. Não é proibido fazer petições pessoais, petições individuais, olhar as nossas necessidades. Não, querido. O problema é que às vezes nós só olhamos para o que nós queremos, nós só olhamos para aquilo que nós desejamos. No entanto, precisamos entender que Deus é o nosso Pai. E como um bom pai que tem um filho que ainda não tem a sua capacidade totalmente desenvolvida, porque é isso que nós somos. Nós só teremos a nossa capacidade totalmente desenvolvida lá no céu. Paulo fala isso claramente, que hoje nós olhamos como um espelho embotado, como um espelho que está embaçado ali, que está sujo. Mas então um dia nós o veremos como ele é, nós entenderemos tudo. Hoje nós não temos o entendimento desenvolvido completamente. O pecado cega o nosso entendimento. Então, quantas vezes nós queremos algo e Deus fala, filho, isso não é para você. Ele sabe o que é melhor para você. Quem tem filho, quem tem um animal doméstico, sabe muito bem do que eu estou falando. Quantas vezes uma criança ela quer enfiar o dedo numa tomada e o pai vai lá, não, meu filho, não é isso. Quer comer algo que não deve comer e o pai vai dizer, não, não é isso. Quer, em vez de comer comida no almoço, quer comer doce, o pai e a mãe diz, não, não é isso. Isso não é bom para você. No animal doméstico, da mesma maneira, quer sair na rua atravessando o meio dos carros e aí então o dono com todo cuidado, com todo carinho, com todo amor, não faça isso. Querido, nós precisamos entender que nós temos as nossas limitações e que Deus conhece tudo. Deus sabe de todas as coisas e Ele também conhece aquilo que é bom e o que não é bom. Afinal, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E ele ensina muito isso lá em Mateus capítulo 6, dos versículos 25 a 34, que ele fala que devemos ocupar o nosso pensamento, a nossa preocupação primeiro com o reino de Deus. Olha só, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, nem pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que ensino! Jesus nos ensinando mais uma vez que a prioridade em nossa vida deve ser o reino de Deus. E aqui quero chamar a atenção especial para muita pregação errada, muita aula errada. Ei, atenção! Você pode estar ensinando errado. Não é todas as coisas vos serão acrescentadas. Porque as pessoas falam assim, irmão, buscai primeiro o reino de Deus, todas as coisas vos serão acrescentadas. Aí o irmão fala assim, então eu quero um carro, eu quero um apartamento, eu quero a minha qualidade de vida por completo. Querido, precisamos entender contexto. Aqui Jesus está falando de comer, beber e vestir. Necessidades básicas. Então buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Comer, beber e vestir. Necessidades básicas. O que isso quer dizer? Querido, é que nós poderemos não ter tudo o que desejamos, o que gostaríamos de ter, mas não teremos necessidades básicas. Deus é o nosso provedor.
A verdadeira prosperidade é a ausência de necessidade e não luxo. Não confunda isso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ali o melhor entendimento qual é? O Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Então, Jesus mais uma vez nos ensina que Ele é o Deus provedor e que necessidades básicas não teremos porque Ele cuida de nós. Sobre o tópico número 2, santificado seja o teu nome. Quando Jesus iniciou a oração, as seguintes palavras foram proferidas: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Essa é uma expressão preciosa, querido, porque se você prestar atenção e lembrar das histórias bíblicas, você vai perceber o quê? Que um dos mandamentos era não usar o nome de Deus em vão. Perceba, um bom judeu até hoje, ele não fala o nome de Deus. Nós temos aquele tetragrama sagrado que nós traduzimos, nós transliteramos da maneira de Iavé, que foi traduzido para o nosso idioma como Senhor ou Jeová. Então Jesus, ele começa a oração dizendo: santificado seja o teu nome, Senhor. Ou seja, a glória do Senhor. Nós temos total respeito pelo nome do Senhor. Isso me faz lembrar um personagem que nós estudamos aqui, Moisés. Moisés, quando Deus quis deixar o povo de lado, quando Deus quis desistir do povo, Moisés intercede pelo povo e diz o seguinte: Senhor, o que vão falar a respeito de ti? Moisés diz: não importa que eu vá morrer, que o povo vá morrer. O que importa é que a glória continue sendo para o teu nome. Que o Senhor e o seu nome não sejam diminuídos por causa de mim. Então, quando Jesus fala isso, santificado seja o teu nome, é justamente dizendo isso, que Senhor, a glória devida ao teu nome não seja diminuída por causa de mim, por causa das minhas atitudes, por causa das minhas transgressões. Veja como isso é profundo. Há apenas uma forma coerente e respeitosa de proferirmos essas palavras, vivendo-as em nossas próprias histórias de vida. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor ou em caridade. Precisamos entender que a nossa vida, o nosso testemunho deve glorificar o Senhor e o seu nome. Santificar o nome do Senhor é fazer da minha vida um testemunho de busca pela santidade e de querer cada dia ser mais parecido com o Senhor. Subtópico número 3 é chegado o reino. O reino de Deus é a manifestação do poder divino em ação. Aqui, dois aspectos precisam ser observados: a dimensão presente e a dimensão futura. Preste atenção, que dá um paradoxo teológico que eu coloquei na figurinha aqui do lado. É o já e ainda não. Quando refletimos acerca do aspecto presente, vemos que o reino se manifesta onde quer que Deus seja adorado e seguido. Quando Jesus chega aqui na terra, ele fala: é chegado o reino dos céus. Nós somos os embaixadores deste reino. Onde quer que você esteja, onde quer que eu esteja, o nome do Senhor é ali glorificado e ali também é reino de Deus. Já no aspecto futuro, o reino será completado quando Cristo voltar. Ou seja, o reino de Deus já está entre nós? Já. Já está na sua plenitude? Ainda não. Quando Jesus voltar, buscar a sua igreja, então ele estabelecerá o seu reino. E este reino, sim, esse reino será completamente estabelecido. O Senhor reinará por toda a eternidade. Então, quando nós vamos orar, nós precisamos entender que o foco da nossa oração deve estar no reino aqui e também no vindouro. Ou seja, quanto mais a igreja avança aqui na terra, nós precisamos compreender que o reino de Deus também está sendo estabelecido. Então, eu preciso orar: Senhor, que teu reino seja estabelecido aqui na terra. No entanto, não posso esquecer de orar: Senhor, volta, Pai. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, para que o reino de Deus seja completamente estabelecido. É o já e ainda não. Perspectiva presente e a perspectiva futura. Querido, eu quero encerrar essa lição com 3 coisas para você guardar em seu coração. A primeira, precisamos seguir o exemplo do nosso Mestre Jesus e ter uma vida de oração. A segunda, a oração pública e coletiva é importante, mas é na oração privada e particular
que cresce a intimidade com o Senhor. Terceira coisa, priorizar o reino, orar de modo altruísta e confiar na provisão divina são ensinamentos da oração do Pai Nosso. Glórias damos ao Senhor. Como aprendemos hoje, hein? Com a oração do nosso Jesus, a oração do Pai Nosso. Vamos agradecer a Ele por mais essa aula. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa aula. Obrigado pelo ensino da oração do Pai Nosso. Obrigado por ter deixado esse modelo de oração para nós, Pai. Que possamos praticar a oração. Que possamos crescer em oração. Nos abençoa, Senhor. Faz de nós pessoas melhores, para que o teu reino seja cada vez mais expandido aqui na terra. Ó Senhor, nós almejamos a tua volta. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós te glorificamos e agradecemos por essa oração, em nome de Jesus. Amém. Querido, muito obrigado por você estar comigo até esse momento. Deus abençoe a tua vida. Se você não deixou um comentário ainda, comenta, por favor. Não vá embora sem dar um like nessa aula, sem deixar um comentário. Você nos ajuda muito. Por favor, nos ajuda com isso. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Conhece alguém que pode ser abençoado? Manda esse link para alguém. Nosso objetivo, querido, aqui é que você ame cada vez essa palavra do Senhor, porque quanto mais conhecemos é automático. Você conhece a palavra, se relaciona com ela e aí você vai amando cada vez mais a palavra do Senhor. Que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família, o teu trabalho, o teu ministério. Não esqueça, ame a palavra de Deus.